como pode ser mais leve o processo, como pode ser mais simples. A gente tem uma mania de querer complicar as coisas. Se parece fácil, não é certo. Se parece fácil, talvez não seja bom. A gente faz esses comparativos com o que é caro, com o que é barato, com o que é fácil, com o que é difícil. Bom dia, Marcos. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, bem-vindo ao Despertar com Thalia Danda. E esse é o questionamento que eu quero iniciar. Como pode ser mais simples? Essa pergunta, essa manhã veio para mim de uma forma muito ardente no meu coração, vou dizer assim, porque eu tenho estudado muito sobre a respiração e a programação da identidade, nos meus atendimentos, no impacto disso na mente da pessoa. E a respiração é algo simples, é algo cotidiano, é algo que a gente já trouxe aqui, né? É tão natural. Eu nem penso para respirar como isso vai mudar a minha vida. E o que a gente faz em um aspecto, a gente vai levar para todos os outros. Ontem eu estava vendo um filme que eu já recomendei para muitas pessoas. E eu já assisti muitas vezes e eu senti de assisti-lo novamente. Que é Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay. A história de Louise é fascinante. E ela ensina as pessoas a curar o sintoma, as patologias, a partir de uma mudança de pensamento. Essa é a proposta, essa é a premissa, essa é a forma com que ela fala. E também eu entendo que é a forma com que, naquele momento em que foi gravado, era o nível de entendimento que as pessoas tinham. Mas ela também abrange pontos que hoje eu consegui perceber de uma maneira totalmente diferente. De como eu já assistia antes e percebia, e hoje olhando e estudando sobre a parte da mente, eu percebo que é diferente. Então, ela fala sobre, por muito tempo, eu tentei ensinar as pessoas a curarem as suas doenças. Mas eu entendi que se eu ensinasse as pessoas a se amar, eu não precisaria olhar para a doença. E o que está por trás disso? Eu quero muito que as pessoas entendam isso. Biologicamente, quando você ama, o seu corpo cria uma outra informação. As suas células recebem outra informação. O seu corpo cria um sistema hormonal diferente. A produção desses hormônios de dopamina, de serotonina, é diferente. Então, quando ela diz, eu ensino as pessoas a se amar, ela está falando, eu ensino as pessoas a criar uma nova informação interna de quem elas são. E isso muda a patologia, isso muda a doença. Gente, eu tô buscando cada vez mais tudo que é validação para trazer isso para vocês com dados científicos, porque por muito tempo o que a gente ouvia parecia ser muito holístico, muito País das Maravilhas. Mas é comprovado que o nosso DNA, que a nossa identidade, ela é alterada a nível neurológico, a nível hormonal. Quando eu me amo e quando eu não me amo. Quando uma pessoa está depressiva e quando ela está alegre. E o que a mágoa, o ressentimento, os abusos, as coisas que são guardadas para dentro de nós, elas causam essas patologias. Quando Louise Hay diz, eu não ensino ninguém a se curar, eu ensino as pessoas a se amarem e tudo muda. É fascinante ver o quanto que muitas pessoas se curaram através desse processo.
E tem um momento do filme que fala assim: muitas pessoas falam, usam afirmações e nada muda. Ela fala assim, uma outra pessoa no documentário comentando, acho que é uma psicóloga. Ela disse: não fale palavras. Não são as palavras que mudam. Porque aquilo que você fala, isso é um looping. Aquilo que você fala reflete aquilo que você sente. Aquilo que você sente causa uma informação, uma crença de identidade, uma crença biológica, uma química que seu corpo já está viciado. E isso gera um novo pensamento e assim decorrentemente. E quando você muda, no primeiro instante parece que aquele sentimento não mudou. Mas quando você repete muitas vezes, é aquela história, uma mentira repetida inúmeras vezes se torna uma verdade. Sua mente não vai distinguir verdade e mentira. E quando aquilo se torna uma crença, tudo ao teu redor, o teu olho, a tua percepção, ela se torna um filtro daquela crença. Portanto, você vai experienciar mais daquilo. Não é sobre falar palavras soltas. Mas no primeiro instante, você vai falar palavras soltas. E ela diz assim: é muito poderoso quando você olha no espelho e faz isso. Hoje de manhã no devocional falou sobre você precisa largar tudo aquilo que te impede de ter a liberdade de ser você. Mágoas, medos, crenças limitantes. E no filme ontem fala sobre quando você tem algo a perdoar, alguém ou alguma coisa, você está em um nível se impedindo de ser você. Teve uma vez que me falaram assim: solta tudo que não é teu. E eu não entendi. E eu perguntei, eu não entendi. E agora eu entendo muito bem que tudo que não é nosso é tudo que nos afasta de ser alegre, de ser amor. Olá, Bela, seja bem-vinda. De sermos nós. Se você não se sente livre para ser você, essa mágoa, esse medo, esse não perdão, não é seu. E quando a gente tem um ponto de vista a partir disso, ali que vem a liberdade. Então, eu vou repetir aqui o nome, para quando vocês estiverem entrando, depois recomendo que assistem a live e a série de lives do Despertar, mas o filme é Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hayes. E isso é muito fascinante, e daí tem uma prática que inclusive eu coloquei no grupo do WhatsApp, nosso grupo gratuito, tá aqui na bio. Onde tem uma prática. Senta, escreve o nome da pessoa, da situação e observa o que te fez ter esse sentimento e pergunta: o que esse sentimento aqui de não perdão para mim, para essa pessoa, para essa situação tá validando eu não ser eu? E quando você faz essa pergunta, busque algo para contemplar, algo que te fez sentir bem, algo que é positivo nisso. Contempla alguma coisa. Se permita ser você. No início, se olhar no espelho, falar que você se ama, que você se perdoa, que você se liberta, que você é a mudança, pode parecer palavras soltas, um sentimento de não é verdade. Mas quanto mais você repete, mais você fortalece, mais isso se torna uma crença de identidade e mais você começa a se ver. Tem gente que não consegue se olhar no espelho. Se arruma rapidinho, vai lá, deu, já foi, tchau. Não consegue olhar uma cicatriz, não consegue olhar seu corpo, não consegue se enxergar, diz que não tem tempo para si,
mas na verdade está se ocupando de outras coisas para não olhar o que precisa ser olhado. E quando a patologia vem, seja um sintoma de uma doença, seja algum distúrbio emocional, mental, aí que busca uma solução, aí que acha tempo quando o corpo força você parar. Mas pode ser fácil. Ou melhor, eu vou trocar a palavra. Pode ser simples. E a rapidez que isso se torna mais simples é o quanto que você está disposto a baixar suas barreiras de resistência e escolher ser quem de fato você quer. Escolher ativar uma nova identidade. E aqui eu te digo, essa nova identidade, ela parte de um ponto onde você vai observar como você se sente, como eu tô me sentindo, como o meu corpo biologicamente está se sentindo. E por que eu falo isso? É muito comum a gente ouvir vícios de remédios, vícios de drogas, vícios de álcool, vícios externos, mas é difícil nós ouvirmos sobre um vício de identidade. E por que é um vício de identidade? Você acreditou que era algo, você acreditou que você tinha que acordar, levantar com pressa e ansiedade, fazer suas coisas correndo, ir pro trabalho, correr para casa, chegar em casa, fazer suas coisas correndo, olhar seu programa para desestressar, dormir para no outro dia fazer a mesma coisa. Para no outro dia dizer que não tem tempo para si porque tem que cuidar da família, tem que cuidar do trabalho, tem que cuidar das outras pessoas, tem que cuidar de tudo, menos de você. Porque acreditar nessa identidade te faz alimentar esta química. Sim, química. Porque se você tem adrenalina em excesso, ansiedade, isso é uma química hormonal que o teu corpo acreditou. Então você todos os dias tem que ter um estímulo de estresse. Isso é um vício de identidade. E quando você tem esse vício de identidade, é difícil mudar o comportamento. Você tenta e você perdeu a fé sobre si mesmo. Você perdeu a confiança em si mesmo, porque você diz, poxa, mas eu já tentei, eu já fiz, mas eu nunca consigo terminar. Eu não tenho disciplina, eu não tenho foco, eu não tenho constância. Só que, como é que a gente trata uma pessoa que tem um vício em álcool? Ninguém fica dizendo que, a não ser que seja um nível de consciência que não tem essa compreensão, mas ninguém trata essa pessoa quando entende que é um vício, que isso é químico e que o corpo da pessoa tá viciado de uma maneira que tipo, nossa, mas você não faz nada da vida mesmo, né? Ninguém trata assim, porque entende que aquilo tem outra causa e que precisa ser tratado essa causa. Então por que quando você tá rompendo padrões de crenças daquilo que você aprendeu que deveria ser, daquilo que você viu que deveria ser, daquilo que você experienciou e comprovou que deveria ser assim, como se fosse, mas você não presta pra fazer nada mesmo. Por que tem essa crença? Por que você não pode ser mais gentil com você? Quando você tem consciência do que está acontecendo e como mudar isso, é ali que você começa a entender e ser mais gentil. O processo, ele se torna mais leve, mais simples. E uma das coisas que eu trago em tratamento terapêutico é essa prática, e eu tenho visto muitos avanços, que é justamente o lugar de a gente fazer essa regulação e reprogramação de identidade a nível biológico, que é esse nível químico, através de processos naturais. Um deles é respiração.
uma respiração estratégica que faz com que você mude. Talvez você já tenha visto que uma respiração consciente diminui a frequência cerebral e faz com que você tenha mais calma. E isso ajuda em ansiedade, mas não apenas em ansiedade. O áudio tá bom para vocês? Só me confirmem, por favor. Não apenas para ansiedade, mas quando eu começo a mudar o sinal que a minha célula recebe, a sua célula tem sinais e ali capta a informação da forma com que você se sente. Obrigada, Bela. A forma com que você se sente. E quando a sua célula capta isso, ela vai te fazer um gatilho. Talvez você já tenha sentido uma experiência de que alguém falou alguma coisa. Por exemplo, vamos conversar? E dá até um ataque cardíaco. É só um exemplo. Mas sempre tem uma palavra que o cônjuge fala, que alguém fala, que dá um nervoso. Por quê? Você nem sabe o que a pessoa vai falar. Você não sabe o que a pessoa vai falar. Mas a palavra carrega uma informação emocional que dispara o sinal da sua célula. E ela faz com que você sinta fisicamente o desconforto da memória que você registrou com essa palavra, com esse exemplo, com o ambiente. Isso é um trauma. Isso é uma palavra repetida. E essa mesma ferramenta que inconscientemente você registrou coisas que ancoram uma identidade que você acreditou ser, eu te convido a praticar algo que você escolhe ser. Se você sente ansiedade, medo, angústia, frustração, qual é o sentimento? Aqui eu não quero que você reprograme a sua identidade no lugar de eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo. Não é o ter. Aqui eu quero que você entenda como ser e reprogramar a tua identidade num lugar natural, fluido, de alta frequência, padrão alto. Padrão alto, eu digo padrão de hertz. Onda, hertz é onda de energia. Exemplo, estou triste. Onda baixa de energia. Uma pessoa tem baixa energia, tá mais contraída, corpo mais fechado, frequência baixa. Alto padrão, frequência alta, a pessoa tá alegre, tá expansiva, ok? Então, qual é o sentimento que ancora essa nova identidade? Eu estou frustrada com o meu trabalho. Então, você quer se sentir como no seu trabalho? Feliz, reconhecida. Então, o seu trabalho emocional interno de identidade é se alinhar com este novo padrão emocional. Eu me sinto feliz. E qual é a postura da felicidade? Aberta, sorridente. Como você fica quando você está feliz? Respira e vai até sentir a felicidade. Eu vou te passar uma prática muito simples. Respirar profundamente, levando o ar até a coluna. Segurar, como se segurasse o xixi. Soltar. Inspirar novamente, levando o ar até a base da coluna. Segurar como segura o xixi. E expirar. Se vocês estiverem fazendo comigo ao vivo, vocês já perceberam que a mente já ficou mais calma. Eu percebi isso aqui na minha. Tô praticando junto. Inspira, leva para base da coluna e segura. Sol. Ok. Todas as noites, você vai respirando até sentir que você tá tranquila, mas consciente. Então você vai para um outro ponto. Agradecer. Mas agradecer para quê? Quando nós agradecemos,
nós mudamos a frequência, acabei de explicar, a frequência alta cerebral. Se eu reclamo, eu baixo a frequência. Lembra? Toda palavra que eu digo gera um sentimento gera uma química hormonal, como eu me sinto, e gera um outro pensamento. Quando eu reclamo, baixa a frequência. Quando eu agradeço, alta frequência. Você vai agradecer por tudo que você quiser, pelo seu dia, pelas pessoas que estão aqui, por tudo. Vai agradecer. Agradeceu, você vai experienciar a nova identidade. Você vai continuar respirando e experienciando em primeira pessoa um evento ou um dia sendo esta identidade. E aqui eu vou repetir. A identidade é o estado emocional. Ou seja, como é um dia sendo a alegria, se você entendeu que a alegria é o padrão emocional da identidade que você quer se tornar. Sendo grata, sendo o amor. Porque se você quer ter um relacionamento onde você é amada, a identidade é ser o amor. Se você quer ter prosperidade financeira, a identidade biológica é a abundância. Como eu acesso a abundância? Como eu acesso o amor? Se você quer ser a saúde, o estado emocional é ser saudável, é ser pleno. Como você alcança cada um deles? Um exemplo muito mais palpável, por exemplo, da plenitude, é a contemplação. Você já se viu, eu, por exemplo, tenho essa experiência muito em parques, tá olhando muito em estado presente as coisas. A plenitude é uma sensação de completude. Nada te falta naquele momento. Você está presente, você sente, você observa tudo ao teu redor e você consegue ver beleza, mas você não quer pegar aquilo para você. Você tá fazendo parte daquilo. Para mim essa sensação de plenitude. Agradecer. Como é que eu acesso a identidade de abundância? Quando eu agradeço. Se eu agradeço, a mente entende que você tem. E se você tem, você é abundante. Então, se te falta comida, mas você tem um garfo e uma faca, eu tenho um garfo e uma faca. Eu já vi história de uma pessoa que o sonho de vida dela era ter um garfo e uma faca. Porque ela morava num lugar onde não existia isso. E ela falou, eu quero aquelas coisas que tem barulhinho. E ela fala que hoje, tendo isso na casa dela, a coisa mais incrível na vida dela é comer com todo mundo comendo. E sabe quando dá aquele barulho de prato e garfo e faca? E às vezes a gente reclama disso. Mas cada um tem sua história. Só que para ela é sinônimo de abundância. É o som da abundância. Qual o som da abundância? O que hoje você quer? E qual seria a experiência de ter? Então vou dar o exemplo dela. O exemplo de abundância dela era ter garfo e faca e estar no jantar com todo mundo batendo, comendo, um jantar barulhento. Essa era a experiência que ela precisava ter. Então, à noite, nessa prática, ela veria ela em primeira pessoa aqui, eu vendo as minhas mãos, batendo, comendo, com garfo e faca, ouvindo o som, sentindo o gosto da comida, sentindo a abundância e agradecendo. Isso é uma programação de estado de identidade, reprogramação a nível biológico. Reprogramação a nível biológico. Por quê? Se eu vejo, se eu escuto, se eu sinto, mas eu não consigo sentir o gosto. É mesmo? Imagina agora um limão, espreme ele na sua boca, sua língua começa a salivar. Então, quando você entra nesse estado de experienciar a identidade, tua mente entendeu o que você está vivendo.
Isso é chamado de memória de futuro. É algo que fisicamente você não viveu. Mentalmente, emocionalmente, gerou um gatilho físico. Então você viveu. E é isso que sua mente entende. Quanto mais você experienciar esse evento, essa situação, mais você manda uma nova informação para sua célula, mais você manda uma nova informação para sua mente, e a neuroplasticidade começa a acontecer. E a informação biológica do velho padrão e do novo padrão começa a se tornar o padrão de ser. Pratica isso. Se você praticar isso, comenta aqui. Me diz como foi. Eu quero muito saber. Eu quero mesmo saber isso. Tenha um excelente dia e a gente se encontra amanhã.